pecador? Tem. A mensagem de hoje é o remédio para o pecado. Por quê? Porque diz assim, você pode pensar, eu também penso, e todos nós devemos pensar, como eu posso ser bom diante de Deus? Não dá. Seguindo a Deus. Não dá para eu ser bom diante de Deus. Como eu posso apagar o meu passado de erros? Não tem como apagar. Eu não posso. Você também não pode. Como eu posso ser salvo? Eu não posso. Ninguém pode. O caminho para a vida eterna, que é isso que nós vamos estudar hoje, o caminho para a vida eterna é muito fácil. É tão fácil que chega as pessoas não dão valor. Porque o caminho para a vida eterna é uma pessoa. Uma pessoa que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, para a gente ser salvo, a gente precisa estar com esta pessoa. Então, conhecer a Jesus é experimentar alegria, paz de espírito, perdão e esperança. Quando a gente começa a conhecer a Jesus mais de perto, a gente tem essas coisas, alegria, paz de espírito e esperança. Agora eu quero fazer aquela pergunta crítica que eu disse a Marli que eu ia fazer essa pergunta hoje de noite aqui. E eu me arrisco pela resposta de vocês. Quem de vocês, depois que está participando desse projeto para ser feliz, já percebeu que alguma coisa diferente está acontecendo na sua vida? Levante a mão. Glória a Deus. Felipe, filma aí essa mãozinha. Oh, glória. Esse projeto, gente, é o remedinho que eu disse a vocês na primeira noite. É um remedinho. Toda noite você toma uma dose. E esse remédio, ele tem uma atuação imediata e prolongada. Por isso que o cristão, ele tem que sempre buscar cada vez mais conhecer a vontade de Deus. Porque o que Deus quer para nós, o que Deus tem para nós, é tudo de bom que a gente precisa. O pecado... Gente, o pecado é caro. É muito caro. E o preço que a gente paga pelo pecado nunca vai ser suficiente para a gente se livrar dele. A gente vai estar sempre devendo, pagando e devendo, pagando e devendo. A pessoa que já passou por uma experiência de dívida sabe o quanto dever é ruim. Quando a pessoa deve, a pessoa fica preso, só pode comprar naquele lugar. Um dia aqui eu vou contar para vocês como era a minha vida antes de conhecer a Jesus. Eu só podia comprar no mesmo lugar, porque eu só comprava fiado. Eu tinha que pagar uma feira para depois comprar de novo. Passava o mês todinho comendo fiado. Então a pessoa que deve, que já deveu, sabe quanto é ruim dever. E o pecado, ele tem um preço tão alto, viu, Sebastião? O pecado, ele é tão caro que você passa a vida toda pagando um alto preço e nunca se livra da dívida. Mas Deus já pagou essa dívida. Amém? Amém. Deus já pagou por nós. Deus já pagou por você. Viu? Deus já pagou, porque a gente não pode pagar. Viu, Jailson? Eu vou pedir a todo mundo que está conversando que pare de conversar, que fique em silêncio. Olha, João 3,16 é um versículo que todo o evangélico conhece, toda pessoa sabe, e diz assim: Deus, diga comigo, você que sabe, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então a única coisa que você precisa é crer. Todo aquele que nele crê. Não interessa até onde você foi, o que é que você fez. Isso não é teoria, viu, galera? Não é teoria, é prática.
É um preço que Deus paga. É um sacrifício perfeito. E é altamente suficiente para pagar a nossa conta diante da justiça de Deus. O amor se origina em Deus. Hoje aqui teve pessoas que chegou aqui no início da noite e disse assim: eu já gosto dela. Como é que a pessoa pode gostar de mim? Eu sou abusada. E as pessoas começam a dizer assim: não, eu gosto dela. Porque quando a gente faz as coisas em Deus, atrai os outros. As pessoas se sentem atraídas pelo afeto, pelo afago, pelo aperto de mão, pelo abraço, pela atenção de a pessoa ir na sua casa, considerar você como gente. Então todo mundo gosta disso, porque isso vem de Deus. Isso vem de Deus. O que não vem de Deus é discriminação, é egoísmo. Então, o bem vem de Deus, o amor vem de Deus. Deus armou a sua tenda nesse mundo, viu, Sebastião? Deus armou a sua tenda nesse mundo e Ele se igualou a qualquer um de nós. Jesus se fez homem de verdade. Ele viveu aqui entre os homens como homem. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte e nós não podemos pagar esse salário. Nós não podemos pagar. Romanos 6:23 diz assim. Se Davi quiser jogar na tela esse versículo, joga aí na tela. Eu quero que todos vocês leiam esse texto. Todos vocês leiam esse texto. Angelina, agora se você puder encerrar aí. Irmão Josineide, não dê água a ninguém. Todo mundo que está aí, venha para cá. Agora é um momento solene. Como é que diz o texto? Porque, vamos ler todos juntos. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Gente, eu quero explicar uma coisa aqui nesse texto. O contrário de vida eterna é morte eterna. Então, o salário do pecado não é essa mortezinha natural que a gente morre e as pessoas levam o corpo e sepultam lá no cemitério. Não é essa, o salário do pecado não é essa morte. O salário do pecado é morte eterna, é ser exterminado para sempre. Por isso que o contrário da vida eterna é a morte eterna. O salário do pecado é a morte eterna. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Somente Jesus podia pagar o preço pelo pecado, porque o pecado custa a morte eterna. A pessoa que não se apegar a Jesus, ele vai sofrer a morte eterna. Só tem um jeito de a gente escapar da morte eterna. É se a gente aceitar que Jesus pagou a conta. Digamos que você... o seu nome é? Sim? Antônio Rocha Freire Neto. Antônio Rocha. Tem dois Antônio. Tem esse Antônio e tem aquele lá, né? Dois Antônio. Uma comparação que eu vou fazer aqui, Antônio. Digamos que você tem uma dívida bem grande no banco. Uma comparação. Qualquer um de nós. Digamos que a gente tem uma conta bem grande no banco. A gente não tem com o que pagar, ainda que vendesse tudo. Gato, galinha, cachorro, a casa, o carro, a moto, a bicicleta, a mulher, os papagaios. Não dá. Você sabe que você não paga nunca. Você não tem com o que pagar. Aí, de repente, aparece um parente seu que estava viajando aí no mundo, e esse parente é muito rico, recebeu uma herança enorme, aí ele chega aqui, aí ele fica sabendo que você está devendo. Aí esse seu parente vai lá no banco e quita a sua dívida. Aí eu pergunto, você ainda está devendo no banco? Por quê? Porque seu amigo pagou. Mas aí você vai ficar agradecido a ele. Então a vida eterna é assim. A minha conta, diante da justiça de Deus, eu não posso pagar. Você não pode, ninguém pode. Está todo mundo perdido. Mas aí Jesus foi lá na cruz e pagou. Porque somente Deus podia pagar. E aí Deus não morre, porque Deus é eterno. Foi preciso Deus se fazer homem, para poder morrer como um homem e recuperar a vida como Deus. O nome disso é mistério da salvação.
E a gente só entende pela fé, só aceita pela fé. Esse é o assunto de hoje. Então, ninguém pode pagar, mas já está pago, gente. E a mensagem de hoje é que eu vim aqui dizer para você que você está salvo. Todos estão salvos. Todos. Todos estão salvos. Por quê? Porque Jesus já pagou a conta na justiça de Deus. Vocês lembram lá no dia da mensagem que a gente estudou aqui, a mensagem da entrada do pecado? Deus tinha dito a eles, ao casal, se comer esse fruto, certamente morrerá. E aí comeram, não comeram? E aí morre, não morre? Somente Deus podia pagar o preço para o homem viver eternamente, outra vez. E a boa notícia é que você já tem passagem livre para o céu. É só você querer. O amor de Deus leva você a entender os profundos mistérios de Deus. Você não é apenas uma criatura de Deus. Você foi comprado pelo sangue de Cristo. Você não pode mais viver como uma pessoa perdida, porque você não está perdido. Diga amém. Amém. Não viva como perdido, porque você foi salvo pelo sangue de Cristo. É isso que nós estamos estudando aqui. E eu vou agora lançar na tela a primeira pergunta, Davi. Primeira perguntinha. Vamos ler comigo a pergunta. Quantos são pecadores? Será que tem alguém aqui que não é pecador? Todos são pecadores. Todos. Vamos ler o texto? Portanto, vamos ler todo mundo junto. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Tem alguém que não peca? Não, não tem. Só Jesus Cristo mesmo. Eu peco. Todos pecam. Vamos completar, Davi? Olha. A morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Todos pecaram. Então a situação é essa, gente. É a morte. O salário do pecado é a morte. Não tem para onde correr. Ou a gente vai para Jesus, ou não tem jeito. Segunda pergunta. Não, a segunda pergunta é a pergunta número 6, Davi. Vamos pular ali para o 6. O que foi que Jesus fez por nós na cruz? O que teologicamente Jesus fez por nós na cruz? Morreu por nós. Vamos ver o texto, Davi? Morreu por nós. Exatamente, vamos ler o texto. Ele carregou nas costas, olha, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados. Gente, se você parasse assim para pensar, aquele pecado, aquele outro, aquele outro, aquele outro, aquele outro, e aquele mais, e esse, todos os seus pecados, Jesus carregou sobre ele, nas costas, na cruz. Todos os pecados de todos os pecadores, de toda a história, desde Adão até o último que vai nascer no mundo, carregou nas costas os nossos pecados. Para quê? Por que Deus carregou os seus pecados? Para que nós, que estávamos mortos para o pecado, agora mortos para o pecado, possamos viver para a justiça. Por suas chagas, pelas chagas de Cristo, você foi sarado. Tem um jeito de você ser considerado justo diante de Deus. Sabe qual é esse jeito? Na justiça de Cristo. E agora a pergunta número... Aí do bloco número 8, Davi. Vamos responder isso aí. Sim, vamos responder, vamos completar. Eu quero que vocês completem sozinhos. Leiam. Carregou pecado, muito bem.
O que de todos nós? É o que de todos nós? Não. A gente não leu tudo, não foi, Davi? Faltou ler Isaías 53, foi mesmo. Foi uma falha aqui, olha. Isaías 53 é o verso que completa aquela parte de baixo. Todos nós, eu, você, todo mundo aqui, andávamos desgarrados. Era ou não era, Marli? Desgarrados. Como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele, olha a resposta, a iniquidade de todos nós. A iniquidade. Agora sim, o Senhor, a iniquidade de todos nós. Sobre ele, Deus fez cair a minha iniquidade. Sobre ele, Deus fez cair a iniquidade de Sebastião. Tudo que Sebastião fez de errado na vida, Deus fez que caísse sobre Jesus. Para quê? Para que Sebastião fosse aceito por Deus como justo. Viu, Francisco? Toda a iniquidade de todos nós, o Senhor fez cair sobre Jesus. Por isso que não tem salvação. Se não for nele, não tem salvação. E agora, mais uma pergunta. Número 9, Davi. Olha, a última pergunta de hoje, viu, gente? Como pode o homem alcançar a salvação? Gente, porque nós somos ruins. Pense num bicho ruim, a gente. E como é que a gente pode ser salvo? Olha, vamos ver o texto. Vamos ver o texto. Vamos ler. O testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. Olha, repita comigo. Deus nos deu a vida eterna. Se Deus deu, quem é que pode tomar? Deus deu. Então, Deus nos deu a vida eterna. Esta vida está no seu Filho, está no Filho de Deus. Aquele que tem o Filho de Deus tem a vida. E aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. O que mais, Davi? Lá em Hebreus 5, verso 9, está ali a passagem bíblica. Olha. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna. Para quem? Para todos. E nele crê. Tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação, quem? O Jesus Cristo. A salvação é eterna para todos os que lhe obedecem. Para todos os que lhe Obedecem. Para todos os que lhe obedecem. Então veja, a salvação é gratuita. Deus deu. Só que tem uma parte que é nós que temos que fazer. O quê? Obedecer, aceitar, né? Vamos completar? Complete aí. Todo mundo junto. Aceitando a Cristo, o autor da salvação eterna. Ele obedece. A salvação é para todos que lhe obedecem. Vamos para a última pergunta, né? Sim, vamos completar, né? Aceitando a Cristo, autor da salvação eterna para todos que lhe obedecem. Agora deixa eu perguntar uma coisa. Deixa eu perguntar uma coisa a vocês. Vocês acham, vou perguntar logo para esse lado aqui. Vocês acham que se a gente fizer boas obras, fizer caridade, atender os necessitados, visitar os doentes, ajudar aquelas pessoas que estão desempregadas, se a gente fizer boas obras, ajuda na nossa salvação, sim ou não? Quem acha que sim, levante a mão. Agora eu quero que você coloque na tela, Davi, Efésios 2, de 8 a 10. Se eu fizer boas obras, ajuda na minha salvação, sim ou não? Não. Agora, quem deu a resposta não, levante a mão. Só o macho mesmo, só o macho. A resposta, quem deu a resposta não. Pelo texto, nós vamos ler o texto. Efésios 2, de 8 a 10. Nós acabamos. Gente, veja como as coisas de Deus precisam de espaço na nossa mente.
Se a nossa mente estiver muito cheia das coisas daqui, vai faltar espaço para as coisas de Deus. Deus deu a vida eterna. Como é o nome dela, que está do seu lado, Ivonete? É Luzinete. Luzinete. Luzinete não é você, não? Luzinete é ela. Qual é o seu nome? Ivonete. É Ivonete e Luzinete. Luzinete, se Deus deu a vida eterna a você, tem alguma coisa que você possa fazer para ajudar na sua salvação? Não, porque a salvação já foi dada a você. Se as coisas que você faz pudessem ajudar na sua salvação, não precisaria Cristo morrer na cruz. Cada um ia trabalhar pela sua salvação. A salvação é um dom gratuito de Deus. A gente nem merece e nem pode ajudar a Deus em nada. Olha o texto. Efésios 2, de 8 a 10. Bota o texto escrito para nós ler. A gente não pode ajudar a Deus. A gente só pode crer, aceitar e obedecer. Vamos ler o texto na tela, Davi, tem como botar? Davi vai colocar aqui o texto. Para você sair daqui hoje feliz da vida, sabendo que as suas obras não ajudam. Não ajuda. A salvação é oferecida gratuitamente para todos. Olha o texto. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós e nem de nós. É um dom de Deus. Então a salvação, gente, é como se a salvação fosse uma água que está lá num poço bem fundo. E para você tirar a água, você precisa de uma corda, num balde. Então essa corda que vai até a água é a fé. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Então a salvação está lá embaixo. Digamos que a salvação está lá no fundo do cacimbão. Aí você tem que ter a graça e a fé, que é o balde e a corda. Aí você amarra uma corda num balde. Não sei se vocês já fizeram isso, eu já fiz muito. E aí a gente joga aquele balde lá embaixo. Lá embaixo. Aí enche, aí traz na corda. Você é salvo pela graça mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Aí o resto do texto diz assim, olha. O que diz o resto do texto? Verso 9. Verso 9. Vamos ler o verso 9. Peraí. Viu, galego? Galego? Olha aqui, galego. Davi vai colocar aqui o versículo 9. Peraí. Obrigado pelo silêncio. O silêncio é educação. Olha, o verso 9. Não vem das obras. Olha, salvação não vem das obras. Para que ninguém se glorie. Vou dar uma pausa aqui, Davi, no glorie. Porque imagine, se fosse pelas obras, quem ia fazer mais obras? O rico ou o pobre? E aí quando chegasse lá, ia se gloriar. Eu estou aqui porque eu mantive uma ONG, eu tinha uma instituição de caridade, eu tinha eu tinha aquilo, eu fiz isso, eu fiz aquilo, ele ia se gloriar. E o pobre que não podia fazer nada? Ia só chorar debaixo da mesa do outro. Então, a salvação, olha, não vem das obras. Não precisa fazer nada para se salvar. Se você estiver fazendo alguma coisa para se salvar, desista. Desista. É perda de tempo. Não é de obras. Para que ninguém se glorie. Por quê? Porque nós somos feitura dele. Todos nós somos feitura de Deus. Criados em Cristo Jesus. Lembra que eu disse aqui no início? Você não é só uma criatura. Você é filho, comprado, resgatado. Criados em Cristo Jesus para fazer as boas obras. Agora aqui é que você vai entender direitinho. Por que nós devemos fazer as boas obras? Porque nós somos criaturas de Deus, filhos de Deus e comprados pelo sangue de Cristo. Não tem como uma pessoa salva viver de outro jeito a não ser fazendo boas obras. Mas eu não faço boas obras para me salvar. Porque não adianta, eu não vou me salvar com as obras. Se eu conseguir fazer alguma boa obra,
vai ser para o reconhecimento de que eu sou filha de Deus e que eu sou um canal de bênção para levar a bênção para outro. Aí nós fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras. As boas obras é para a salvação? Não. As boas obras é resultado de eu entender o que é a salvação. Quem compreendeu isso aqui? Levanta a mão. Muito bem. Vamos fazer boas obras, mas não é para a gente se salvar, é porque a gente já está salvo. Então o resultado de quem entendeu a salvação é ser bondoso, é ser paciente, é tratar o outro como gente, certo? Essas boas obras, Deus preparou, olha, as quais Deus preparou para que nós andássemos nelas. As boas obras é um estilo de vida do cristão. Se você é um cristão e não tem boas obras, você não é um cristão. O cristão vive na prática de boas obras. Para se salvar? Não. Não é para se salvar. É porque ele já recebeu a salvação gratuitamente. E aí quando ele vê uma pessoa doente, ele tem compaixão. Quando ele vê uma pessoa com fome, ele dá um cuscuz. Quando ele vê uma pessoa com problema, ele aconselha. Ele levanta o astral, ele anima, ele encoraja. Por quê? Porque ele tem isso nele, porque ele é salvo, porque ele é um cristão consagrado a Deus. Então essa mensagem não é só para os amigos, é para os irmãos da igreja, para os que já estão congregando lá na igreja. Gente, se a gente crê na salvação que é gratuita, vamos passar adiante essa esperança, vamos passar adiante esse amor, vamos passar adiante essa compreensão sobre Deus. Beleza? Já foi? Ai, Janina é rápida no gatilho. Vocês querem ganhar mais 10 talentos hoje? Querem ganhar mais uns 10 talentos hoje? Deixa eu perguntar aqui uma coisa. Não, é só 10. As perguntas só valem 10 desde o começo. Eu ganhei 100 reais seguinte, eu respondi sobre o cartão, não pagaram por 100. Foi? Quem for responder, levante a mão que eu só vou fazer 2 perguntas hoje, que já está tarde. Não, depois deixa eu fazer a pergunta, deixa você tá me enrolando. Erivan, não queira me enrolar não, Erivan. Você está me enganando, não deu para fazer a pergunta, você já levantou o braço. Você não sabe nem o que eu vou perguntar, Erivan. A pergunta é: o que Jesus fez por nós na cruz, além da palavra morreu? Tudo por nós, e nós fizemos nada por ele. Carregou nossos pecados. Fran ganhou 10, viu, gente? Anota o nome. Essa aqui também. Jéssica também ganhou 10, Gelina. Jéssica e Fran. Faz 110. A outra pergunta é... Deixa eu ver para ver se esse menino aqui acerta. Deixa eu fazer... Menino toda nada. Não, vou embora que eu vou trabalhar. Fazer uma pergunta para vocês aqui. Deus abençoe mais. Porque eu já tenho 200, quase 300 aqui. Fugiu a pergunta que eu ia fazer para eles. O suspense ajuda a gente a pensar, né? Como é que eu posso ser salvo? Como você pode ser salvo? Se não morrer, se não fizer pecado. Obedecendo a Deus, porque Deus oferece a salvação gratuitamente para todo aquele que crê e que obedece. Vai lá, levanta. Jalino, olha. Gessé ganhou 10. Arimatea também ganhou 10. Então a salvação é gratuita? A salvação é gratuita? É. E o que é que eu tenho que fazer para ser salvo? Aceitar e obedecer. Crer, aceitar e obedecer. Tá certo? Posso fazer a última pergunta para vocês responderem todos juntos? Eu quero que vocês respondam todos juntos. Quem é que vem amanhã? Amanhã vai ser melhor do que hoje, viu, gente? Amanhã vai ser melhor do que hoje. Vamos fazer aquele silênciozinho para falar com Deus. Silêncio, bem silêncio para falar com Deus. Silêncio para falar com Deus. Bora, cabelo de neve, bora orar. Oremos. Querido Deus, Pai que está no céu, nós te agradecemos pelo plano da salvação.
E agora nós pedimos que o poder do sangue de Cristo transforme a nossa vida. Que cada pessoa aqui, Senhor, acredite no plano da salvação. Creia que o sacrifício de Cristo na cruz me dá direito à vida eterna. Nos dá o direito à vida eterna. Nesse momento, Gilto vai cantar um louvor. E esse louvor é real para nós. Que seja real para todos que estão aqui. Em nome de Jesus. Amém. Vou convidar o irmão Gilto. Ele vai cantar aqui um louvor a Deus. E você pense na letra da música. Faça de conta que essa música foi feita para que um dia você cante. Que vai valer a pena, né, Gilto? Deixe Deus mudar a sua vida. Só porque você está aqui nesse projeto, alguma coisa já está mudando na sua vida. Então, vamos deixar Deus dirigir a nossa vida de acordo com a vontade dEle. O plano dEle é perfeito. Quando terminar aqui o louvor, nós vamos distribuir o picolé, viu, gente? Permaneça sentado. Nós vamos distribuir o picolé do jeito que a gente distribuiu naquele dia, tá certo? De um a um aqui, sentadinho. Quem já sabe desse louvor pode cantar junto, viu? A chuva esperou a gente terminar, né? A chuva foi muito amiga hoje, esperou a gente terminar. Mas o calor está dizendo que vai chover, né? Vamos lá, irmão Gilto vai louvar a Deus. Já tá dando trovão aí, né, Antônio? Foi o mesmo. Foi mesmo, irmão. Só um minutinho para o louvor, depois nós vamos chupar o picolé. Só. Quem souber pode cantar. Boa noite, pessoal. Vocês meditem na letra desse hino. Todos sejam. Agradecemos a presença de todos e vamos meditar na letra desse hino. Minha vida mudou quando Cristo ocupou o primeiro lugar em meu ser. Nada mais me faltou, grande paz inundou todo meu coração. Minha dor em
tudo agora mudou. Quando Cristo ocupou o primeiro lugar em meu ser, teu viver vai mudar quando Cristo ocupar o primeiro lugar em teu ser. Nada vai te faltar, grande paz vai encher todo teu coração. Leva pois a Jesus tua dor, teu pesar, teu pecado Ele vai perdoar. Tudo pode mudar quando Cristo ocupar o primeiro lugar em teu ser. Amém. Rapaz. Agora não quer. Deixa eu buscar um negócio.